Salve, gente linda! Espero encontrá-las bem. Hoje eu quero compartilhar sobre a lunação de Áries, sobre esse ciclo lunar que chega não só com o Sol, né, ingressando com o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, né, e o equinócio de primavera no hemisfério norte, mas também quando a Lua se encontra com o Sol, existe essa dimensão, né, da vida de semeadura, de algo que fertiliza, né? E me parece que é desse encontro que aconteceu no dia 8 de abril que nós temos um desdobramento ao longo do ano sobre o que é esse ano novo astrológico, né? Porque aqui é quando se aproxima a informação, uma dimensão desse aspecto emocional, inconsciente, que fala da atmosfera lunar a partir dessa perspectiva, tá? Da alunação de Áries. Pois bem, então vamos lá, vamos olhar para esse mapa e ver o quanto nós temos diante dessa lunação, né? Então, só para nos lembrar que toda lua nova é esse início, esse lugar onde podemos semear, é diante da relação entre o Sol e a Lua, é nesse encontro onde vivemos a obscuridade lunar, existe um lugar de silenciamento, de um convite, pelo menos a isso, né? Mas que também, logo em seguida, a partir de uma escuta mais íntima, nós podemos, a partir de então, poder coletar determinadas informações que chegam permeadas pela linguagem ariana, né? Que vem falar desse fogo, desse impulso da vontade, da coragem, da direção, de um chamado, porque sim, Ares diz sim e nem pergunta a causa, né? Ele vai para a ação, ele é o que dá o primeiro passo e que também se vê em conflitos e que também muitas vezes se coloca ah, quase como obstinado numa direção e quase às vezes de um lugar bastante ingênuo, né? E quando falamos de Marte, vamos honrar o planeta, né? Marte e o glifo de Marte e o elemento fogo aqui, né? Acontece que o cenário dessa lua nova acontece junto com um eclipse total, e que o último eclipse total que aconteceu em Áries aconteceu nesse mesmo grau matemático, no 19º grau em Áries, no dia 8 de 4 de 2005. Então, existem processos, né? E não necessariamente a gente vai acabar tocando as mesmas coisas, os mesmos temas, mas existe ali uma marcação, quase, e gosto de trazer a imagem, né, como uma cicatriz, né, na nossa vida, no nosso tempo, e que existe algo que conta a partir de Áries, e onde você tenha Áries no seu mapa, que permite que você resgate algumas informações. E que isso muitas vezes não fala de uma vida da pele para fora, mas fala de navegações, de sentimentos, né? Fala de percepções e de como você se via na vida, né? O eclipse total, né? Ele acontece no hemisfério norte, então a atuação desse eclipse ele está muito mais evidenciado para o hemisfério norte, mas isso não impede de que a gente toque essas informações de um lugar mais simbólico, não é mesmo? Pois bem, acontece que dentro dessa lua nova existe uma companhia aí que é Quiron, né? Então, Quiron participa literalmente dessa lua nova e do eclipse, ou seja, Quiron, que aqui no 19º grau se encontra eclipsado, então existe aqui um aspecto onde muitas informações
que chegam de um lugar que não necessariamente vem falar só do curador ferido, porque sim, Quiron aqui na astrologia fala sobre esse lugar que sabe de uma dor e que tem esse potencial de elevar esse lugar que sabe a partir do conhecimento de causa, né? Daquele lugar que a pele, a carne sente. E, pois bem, aqui Quiron tem para nos dizer algo, né? E falando e tratando-se de Áries, falamos sobre muitas vezes movimentos que foram hesitados, que foram interrompidos, que foram silenciados ao longo da nossa trajetória. E, claro, falando de Ares, tocamos uma criança divina, tocamos algo que é primário ainda, né? Então, Ares é um lugar de um impulso, de um suspiro, o primeiro hálito que se tem da vida, né? Então, quando se trata de Quirón em Ares, é como se houvesse uma interrupção de algo que desejou aquilo, que quis, né? E em contrapartida também podemos experimentar Quirón como o próprio movimento de mártir, né? Aquele que vai em direção a um combate, a, a um conflito, sem medir proporções da sua própria integridade. E aqui falamos, inclusive, da integridade física, tá? Então, o quanto nos vemos, às vezes, disponíveis a condições coletivas, a condições que nos orbita, né? E que, claro, também fala sobre nós, né? Esse nós fala de um eu, mas o quanto essas fronteiras que delimitam um eu que se vê consciente do que vem acontecendo, né, ao entorno, mas que ainda assim permite se distanciar, se diferenciar, mas não necessariamente se misturar. E esse Quirón eclipsado é como se houvesse esse cordão umbilical tivesse sido solto e não se sabe muito bem onde cortar isso, né? Então, existem memórias, é possível que você resgate aspectos de si mesma ao longo dos dias que possam te lembrar e que às vezes esse lugar de fala, porque sim, quando lembramos sobre dimensões em nós que estão ainda bastante sensibilizadas e nos ocorre uma situação que de alguma forma ressoa com aquilo, o que acontece é que a gente acaba misturando e falando em nome, né, de algo que ainda é pequeno, né, que ainda não está desenvolvido, que não foi elaborado, que de repente não foi revisitado. E essa é uma oportunidade, inclusive, de trazer, né, a um desejo, uma vontade que venha de um lugar que fale de um eu, né, da vontade desse ego, desse eu que deseja se realizar, empreender na vida, e que aqui se encoraja, por sinal, mas que num primeiro momento pode se ver bastante desarticulado em função de uma porção de informações que chegam do entorno e que às vezes não comunicam, né? Não tecem informações que sejam coerentes, né? Então eu gosto muito de trazer essa imagem de Quirón em Ares neste momento como esse lugar tão puro, angelical, assim como o de uma atmosfera infantil que foi silenciada, interditada, né? E que aqui é como se pudéssemos dar voz a isso. Mas, em- paralelamente, nós temos um Mercúrio que chega numa retrogradação, né? E que geralmente, quando falamos de Mercúrio retrógrado, falamos de movimentos que sim podem nos dar condições de entendimentos, elaborações. Não necessariamente tudo é culpa de Mercúrio retrógrado, e não necessariamente as coisas paralisam em função disso, mas é porque
diante de Mercúrio retrógrado, existe a oportunidade de, inclusive, poder revisitar muitas opiniões, pontos de vista, e não só rearticular papéis, escritos, negociações, como se pudéssemos ainda repensar sobre detalhes para aprimorar determinadas condições, né? Então, eu trouxe muito essa trajetória durante o ciclo, né, que começa nesse ciclo ariano, desse Mercúrio que ele vai se tornar prometeico, ele vai trazer informações, mas não necessariamente agora, né? Então a gente teve Mercúrio retrogradando no dia 3 do 4, dia 11 do 4 ele já retrogradando e se encontrou com o Sol, dia 15 ele se encontrou com Quirón, veja bem, nesse encontro houveram informações, então vale a pena recapitular com quem você se encontrou, que pensamentos percorreram, o que você experimentou durante esse período, né? Que pôde, de repente, trazer, né, informações preciosas que talvez te impulsionaram a tomar decisões ou querer falar, enfim, mas que não necessariamente isso se via contextualizado, porque o que isso que acontece com o Mercúrio retrógrado? Nós temos que tomar um cuidado redobrado em contextualizar a nossa fala para que ela caiba diante desses pensamentos paralelos que também estão, né, sendo convidados a revisitar. Então, é aquele lugar que você acha que o outro acha, que vai achar a mesma coisa que você acha, e não necessariamente é desse lugar, né? Então, dia 19, que o Mercúrio retrógrado se encontrou com Vênus, e no dia 25 do 4, ele se encontra com o Nó do Norte, que é o cabeça do dragão, que, por sinal, está em Áries, é ali, né, Marte sendo, né, o regente, então, né, o planeta regente da alunação e do eclipse, então existe uma força muito grande sobre um olhar dedicado para esse Marte, da qual logo mais falaremos sobre ele, né? Acontece que no dia 7 do 5, né, então dia 25 do 4 ele ganha esse movimento estacionário e existe uma carga, né, uma tensão muito grande, quando um planeta entra nesse movimento estacionário, é importante observar o que acontece aí, para que logo ele ganhe esse movimento direto e vá coletando informações, só que de um lugar muito mais lúcido, mais elaborado, e que vai permitir, ao longo dessas datas, do dia 7 do 5, dia 11 do 5, ele se encontra com Eris, uma deusa aqui, né, e que aqui dentro da astrologia nós temos astronomicamente também, um planeta anão e que estava em conjunção exata com Mercúrio quando acontece a lua nova, então dedicaremos um olhar sobre isso, né? Essa Ares, que é a deusa da discórdia, ela até então veio trazendo algumas discórdias, alguns conflitos, embates, né, questionamentos, e que aqui necessariamente podem nos colocar justamente a novas condições diante de determinados combinados, acordos, eh, que até então, de repente, nos era caro, que nos era importante e que não necessariamente já nos cabe mais, diante desse passo empreendedor que a alunação de Ares vem nos convocar a partir desse lugar, né, quirótico, né? Dia 30 do 5, então, ele se encontra com Urano e dia 4 do 6 com Júpiter. Esses encontros tendem a trazer muita informação, mudanças de opiniões, mudanças de rota. Então, estejam atentas durante essas datas, por onde vocês estiverem, que conversas forem travadas ali, né? Porque isso pode nos trazer uma porção de caminhos, porque no dia 3 do 6 ele se encontra com o Sol nesse terceiro contato com o Sol, e ali temos um novo Mercúrio, né? Temos um novo movimento mercurial, que até lá, nós ainda, diante dessa alunação e da lua nova, nós temos Marte numa conjunção com Saturno, né, que aconteceu por volta do dia 15, e que logo ele se descola de Saturno e se encontra com Peixes
né? Com Netuno em peixes, Saturno que está em peixes e Netuno que está em peixes nos últimos graus. Marte ele vai trafegando sobre esses dois gigantes do zodíaco, só que nesse primeiro momento, Marte se encontra em conjunção com Saturno, e que aqui é olhar para a nossa dimensão, né, pessoal, porque, ora, pode nos atingir no corpo, isso pode gerar uma sensação de dirigir algo com freio de mão puxado, com uma sensação de paralisação, de hiperresponsabilização, como se existisse uma carga, uma densidade extra de situações e contextos, pessoas, que foge um pouco daquilo que você gostaria, né? Então, é como se houvesse literalmente uma capa de chumbo diante de uma realidade e que você não consegue ter a certa autonomia e liberdade que esse Marte geralmente gosta de ter, ainda mais trafegando por peixes, né? Então, ele às vezes pode se tornar bastante evitativo, por sinal, né? Então, esse Saturno, ele também nos coloca em contato para tomada de consciência sobre como estamos indo em direção aos nossos sonhos, aquilo que também fala das nossas atitudes, né, das ações que são empregadas para conseguir, né, conquistar, alcançar, abrir caminhos, por sinal. Essa imagem traduz muito sobre como eu vejo, né, esse Marte que de repente vai, né, em peixes, ele agora que trafega por peixes, ele vem falando muito sobre como ele é bastante sensível, né? Ele pode ser bastante poroso e receptivo a todas as demandas coletivas, né? Ah, mas também evitativo, né? Hesitando a seu próprio protagonismo, né? As suas atitudes, agindo num paralelo, agindo de um lugar obtuso. Então, é importante que a gente observe quais são as nossas e a qualidade das nossas atitudes perante a vida, perante os nossos quereres, né? E Saturno, ele aqui emprega uma condição, um objetivo, uma ambição, e dizendo, veja bem, algo a ser alcançado, né? E às vezes é um sonho, né? Ter aquilo, né? Ou chegar naquilo, melhor dito. E, e como você vai, esse Saturno, teoricamente, vai trazer aqui algumas informações que, ora, podem ser bastante frustrantes, sabe? Porque é como uma certa paralisação, um bloqueio, uma sensação como se precisássemos ainda elaborar, melhorar, né? Decantar muitas coisas para não se jogar num impulso desmedido e não calculado, né? Como Marte em Peixes muitas vezes pode se colocar, né? Em situações à deriva diante desse movimento, né? De heróico, né? Que é muito comum, né, de um Marte em peixes também. Só que é aquele que se lança numa floresta e esquece da própria mochila de sobrevivência, dos utensílios, da bússola, né, e simplesmente vai, né, descalço diante de um desconhecido e que nem sempre me parece que é um lugar seguro de se estar. E esse Saturno, ele está aqui para nos colocar, né, panos frios e nos colocar a terra embaixo dos pés, para de repente até observar, você tem tudo, né? Você tem de repente o suficiente, né, para seguir adiante? Chegamos então, né? Há pouco eu dediquei um vídeo falando sobre o encontro e a conjunção de Urano com Júpiter, né? E que aqui falamos sobre muito, aliás, sobre o como é essa conjunção, ela se desdobra ao longo da história e como ela pode nos tocar. Mas fato é que finalmente ela chega, né, e nos traz informações preciosas, porque
quando Urano e Júpiter se encontram no céu, que é um ciclo que em média, acontece de 12 a 13 anos, né? Dependendo do ano e das retrogradações de ambos os planetas. Mas fato é que vale a pena a recapitulação do que você viveu no final de 2010, aí 2011, 2012, né? Sobretudo 2011 e 2012, para que você possa resgatar um estado de viver, né? Um lugar que não necessariamente fala de uma mesma linguagem, de um mesmo tema, mesmo porque isso não aconteceu em Áries, né? Ou em Touro, perdão. Aqui falamos de Urano e Júpiter, e quando eles sim se encontraram, né, dentro de uma configuração, por sinal, junto com Plutão, que agora trafega, né, por Aquário, e junto Urano e Júpiter em Touro, tivemos a Revolução Francesa, por exemplo. Mas nesse mesmo grau matemático, muito próximo, por sinal, nós temos aí, né, a estrela Algol, né, e nós tivemos outros encontros que chegam, né, durante esses ciclos de 12, né, 13 anos, que marcaram, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que marcaram quando o homem pisou na Lua, né, e por aí em diante. Então, é importante observar as dinâmicas sociais coletivas quando falamos de algo que se torna intransigente, quando se torna inflexível, quando existe uma provocação, né? Mas, sobretudo, quando existe um cortar de cabeças e que essas cabeças podem nos contar tanto sobre formas de pensar, formas e atitudes de maneiras de como semeamos a vida, ou seja, de como trabalhamos, de como monetizamos, né, enquanto coletivo. Então, falamos de moedas, né, de troca, falamos sobre valorização, falamos sobre o corpo, sobre nutrição, né, de como a vida vem sendo nutrida, de como a terra em si, né? Então, é importante observar nesse macro, mas também no nosso pequeno viver, como acontece, né? E quais são as oportunidades e as perspectivas que vêm surgindo para o nosso trabalho, né? Da nossa relação com o alimento, né? Da nutrição, com a estabilidade, né? O que é estabilidade, o que é segurança, enfim, para nós, né? E que isso, se formos ainda aprofundar e olhar para as dimensões quiróticas há pouco, é como se a gente pudesse olhar para um passado e ver quais foram as nossas necessidades não atendidas, não é mesmo? E que agora nós ainda, muitas vezes, nos vemos reagindo a muitas demandas, né, que solicitam e carecem em algo de um passado em nós. Mas todo o eclipse, de alguma maneira, vem para reeditar um caminho, né? Vem para abrir passagem e muitos fios que se vêm desde um passado que ali se encontra numa carga, numa tensão, e que já não se justificam mais, de repente se rompem. Né? Então, existe a consciência ali, simbolicamente representada pelo Sol, como. E eu falo que o eclipse aqui é um chamado de humildade, né? Precisamos bater cabeça para a vida e dizer sim ao que se apresenta, aceitando as novas condições e podendo semear e aprender e se desenvolver e ganhar novos pontos de vista diante daquilo que até então se via tão fixado, não é mesmo? Né? Então é uma oportunidade que nos tira um pouco dessa zona de conforto que tanto em Touro é conhecido por sinal, não é mesmo? Olha só, e junto a isso, nós temos Vênus e numa sextilha com Plutão, nos ajudando a reeditar, então, os contratos da vida, os combinados, né? E aqui falamos do chakra do Manipura, né? Vem falar sobre a vontade, então aqui abro a possibilidade de que cada uma também possa refletir e se navegar através desse chakra. Mas a minha intenção é que a gente pudesse abrir esse mapa aqui. Então, para vocês verem, né, que a lua nova acontece, né, com Sol, o Sol, a Lua e Quirón, todos a 19 graus.
Olha só, aquele mesmo que aconteceu no dia 8 do 4 de 2005, nós tivemos ali, e todos no mesmo minuto, ou seja, é uma conjunção partiu, existe uma carga bastante importante, né, sobre os conteúdos que chegam daqui, mas minha dedicação também é para olhar para Éris e Mercúrio, que se encontram a 24 graus de Áries, ou seja, nós temos um stellium imenso acontecendo em Áries, nessa lua nova, mas a participação de Éris, e Éris na mitologia, ela era irmã de Marte, né? Participava, inclusive, de muitos conflitos ali, promovendo, né? Incitando, mas, numa passagem, né, da sua biografia mitológica, aqui nós temos esse aspecto, né, e é importante que se olhe a partir de um aspecto simbólico, né, o que em nós causa a discórdia, né? Porque sim, ela existe. E não adianta muitas vezes evitar o conflito, evitar o combate, porque às vezes se faz necessário para abrir passagem e provocar mudanças importantes na nossa vida, né? Então fica aqui uma reflexão de onde elas estão, né? Onde está essa Áries em nós? Onde está o conflito? Onde está a angústia? Onde está o questionamento? Acontece que Áries, né, como era a deusa da discórdia, nunca era convidada em absolutamente nenhum evento, né? Hum. E num determinado evento, que era um casamento, né, de Peleu e Tétis, ela, obviamente, não foi convidada, e o que aconteceu foi que ela, nessa passagem, fica bastante sentida, obviamente, e deixa um pomo de ouro ali, dizendo para a mais bela. Não bastando, né? Estavam ali as deusas, né? Artemis, e tinha Hera, Afrodite, entre outros deuses do Olimpo que foram convidados para o casamento, menos ela, né? E nesse momento, as deusas vão e falam para Zeus: ai, você vai responder, você que é justo, venha responder quem é a mais bela. E ele não quis nem saber sobre isso. Pois bem, nessa passagem ele chama Hermes e fala: olha, vai achar alguém justo na Terra para fazer essa escolha. E nesse momento, Hermes vai lá e encontra, né, Paris, e ele acaba recebendo de cada deusa uma oferta, inclusive em troca, se ele elegesse a deusa para ser a mais bela. No fim dessa decisão, ele acaba aceitando a oferta de Afrodite, que oferece a ele a mulher mais linda da Terra, que até então era Helena. Helena, que era casada com Meleneu, mas que nessa escolha ela é levada, né, para Troia para ser a companheira, né, de Paris. E nesse movimento acaba, né, se desenrolando o que é conhecido como a Guerra de Troia, né? Porque muitos falam que é em nome desse rapto ou desse movimento de Helena para Troia, né? Nesse resgate dessa mulher da beleza, e que simbolicamente aqui a gente também pode falar sobre o resgate dessa alma, né? Traduzida por Helena, né? Para esse masculino, não é mesmo? Mas que diante disso, nós poderíamos talvez traduzir que, mesmo evitando a discórdia, evitando Eres, Eres se fez prevalecer, né, diante da discórdia. A guerra se fez. E é uma atmosfera muito evidente quando falamos de uma alunação e de um contexto ariano, não é mesmo? Então, aqui caberia a cada uma de nós observar onde em nós existe algo que se vê em conflito e que talvez, diante desse primeiro momento, caiba para nós essa escuta subjetiva, a coleta dessas informações, enquanto Mercúrio está retrógrado. Para quê? Para que logo passado a lua cheia, que acontece em Escorpião, saibam, e espero voltar aqui para falar sobre isso, numa quadratura T, né? Então temos aí aspectos bastante tensos
que chegam de um lugar bastante visceral, né? Marte conversa muito com essa lua em Escorpião, né? Essa lua cheia. Então, existem aspectos que falam de reatividade, instinto, e que às vezes pode se ver de um lugar bastante cruel, né? Ah, em carne viva, né? E que isso pode colocar em risco muitas coisas preciosas, mas também pode nos ajudar a ceifar, a mudar determinadas condições da vida, sejam hábitos, sejam mudanças significativas, que precisem de uma força maior para serem arrancadas desde a raiz, né? Então, como um expurgo muito grande que possa acontecer, porque afinal de contas, uma lua em Escorpião não só vem falar sobre acessar um poder, mas é tocar obscuridades, é tocar um lugar oculto, desconhecido, reprimido, e que aqui, diante de uma prontidão que se faz, podemos ressignificar e, quem sabe, transmutar, né? Transformar muitas coisas que agora se mostram desconfortáveis. Então, mas que ao mesmo tempo, simultaneamente, existe algo, um broto, né? Que se faz sentir, não necessariamente ver. Algo em nós fala, se faz presente. E é disso que se trata essa alunação. Poder olhar e dar condições de cuidar dessa semente, né? De abrir a possibilidade de uma nova maneira de estar na vida, mesmo que seja numa pequena fração dela. É isso. Então eu deixo um abraço imenso para cada uma que está aqui e que possamos navegar essa alunação para um próximo encontro. Até mais.